Um novo ano começa e, como todo ano novo, é comum que a gente faça planos, é comum que a gente faça metas em diferentes áreas da vida. Então, de repente, você tem um planejamento de fazer alguma coisa com a sua família, de viajar em algum momento do ano. E, enquanto pregador, quais são as metas que você tem para o novo ano que se inicia? Eu sei que é estranho a gente falar de metas para um pregador, mas é muito importante que a gente pense nisso. Uma vez que, pense comigo, lembra lá quando você começou a pregar? Quando você começou a pregar, você tinha de repente algum cacuete, você tinha manias que certamente você quis se desfazer dessas manias, você treinou para se desfazer dessas manias e você foi perdendo ela aos poucos. De repente você tinha algum vício de linguagem que você procurava corrigir e você conseguiu, depois de reparar nesse vício de linguagem e corrigir. Então, se você olhar lá para trás e olhar para onde você está hoje, certamente você vai ver que você progrediu como pregador. E é comum, então, que para que a gente continue fazendo progressos, a gente estipule algumas metas. A gente não está falando aqui de coisas mirabolantes, nós não estamos falando de coisas antibíblicas, inclusive, nós estamos falando de melhorarmos enquanto servos de Deus, enquanto dispenseiros da palavra. Bom, a primeira coisa então, que é muito importante você levar em consideração para o próximo ano e melhorar isso, é a sua leitura de bons livros. Eu não sei quantos livros você leu no último ano que passou, mas a ideia é que você leia mais no próximo ano e leia melhor, porque também não é só quantidade. É bom que você leia com qualidade os livros que você lê e consiga reter esses livros. Ah, Pastor Robson, mas por que eu devo ler? Porque, entenda, os livros, como esses aqui que estão atrás de mim, eles são como que a caixa de ferramentas do pastor. Se você chega para alguém que trabalha em uma oficina mecânica, para alguém que faz manutenções residenciais, essa pessoa leva consigo uma caixa de ferramentas. E sempre que ela precisa usar uma das ferramentas que está ali nessa caixa, ela logo abre essa caixa, pega essa ferramenta e ela sabe como usar essa ferramenta. De nada adianta também ficar andando para lá e para cá com uma caixa de ferramentas cheia, lotada e não saber como usar essa caixa de ferramentas. Então, os livros, como sendo a nossa caixa de ferramentas, são instrumentos que a gente precisa dominar, a gente precisa saber manusear e usá-los no momento adequado, usá-los no momento certo. Você, pregador, precisa investir na sua biblioteca. Você precisa ter bons livros, ler bons livros e reter tudo aquilo que dizem os bons livros. O reverendo Hernandes Dias Lopes, por exemplo, diz que sempre que ele se encontra com um pastor, sempre que ele vai até a casa de um pastor, ele procura ir até o gabinete pastoral, ou de repente o escritório que esse pastor tem em casa, e ele quer ver a biblioteca desse pastor. Porque normalmente um bom pastor, um pastor que se esmera naquilo que faz, que manuseia bem a palavra de Deus, ele lê bons livros. A segunda meta que eu entendo que seria muito importante você estipular para o próximo ano seria a meta de preparar com mais antecedência os seus sermões. Eu não sei quanto tempo da sua semana você reserva para preparar os seus sermões e nem quando, especificamente, quando é o momento, o dia da semana que você senta para preparar o seu sermão. Mas é muito interessante que você comece a prepará-lo o quanto antes. Porque tendo mais prazo e obedecendo a esse prazo, seguindo à risca ele ali, você terá um sermão pronto muito antes de você poder entregá-lo no púlpito. E como isso ajuda você? Você vai ter mais tempo de maturação desse sermão. O que eu quero dizer com isso? Esse sermão vai ficar ali como aquela carne que a gente deixa de molho de um dia para o outro, para pegar o tempero, e no outro dia que você vai assá-la, no outro dia que você vai levá-la ao forno, ela tá ali, ela pegou bem, ficou encorpado o tempero nela ali. Se você preparar com antecedência o seu sermão e essa antecedência for cada vez maior, você conseguir obedecer os prazos que você estipulou,
você vai ver que você vai ter mais tempo para maturar esse sermão. Por isso, seria muito bom considerar no próximo ano estipular prazos melhores para mim preparar o meu sermão e para que você prepare o seu sermão também, pregador. Terceira e última meta, e essa eu considero essencial não apenas para o ano que vem, mas para todos os anos da sua vida. Então já coloque ela como meta para o outro ano ainda que vai chegar também. Considere ouvir os seus sermões. Isso mesmo. Seja você alguém que disponibiliza os seus sermões na internet, de repente a sua igreja tem transmissão, ou seja você alguém que é como que um pregador itinerante, ou você não é o pastor da sua igreja local, ali não tem transmissões, então a gente não vai ter uma gravação desse sermão. O que você faz em uma situação como essa? É muito fácil você pegar um celular e colocar ali o gravador de voz que tem nesse celular e deixar gravando enquanto você está ali no púlpito. Seria muito bom se você conseguisse filmar, mas eu entendo que filmar em determinados contextos é uma dificuldade um pouco maior. Então, se você não pode filmar, faça o áudio, grave o seu sermão, grave o áudio do seu sermão e depois vá se policiando. À medida que você vai ouvindo, você vai perceber muitas coisas que você tem a melhorar nos seus sermões. Você perceberá coisas que, de repente, enquanto você fala, você não percebeu. Eu, por exemplo, detesto ouvir os meus sermões. Eu não me suporto. Eu não suporto ouvir os meus sermões. Mas o Senhor nosso Deus nos dá graça para que outras pessoas ouçam e sejam abençoadas através das palavras que Ele coloca nos nossos lábios. E eu preciso ser um pregador cada vez melhor, eu preciso falar de maneira cada vez mais clara. Para isso, então, eu preciso ouvir os meus sermões, eu preciso anotar os meus erros, eu preciso tomar nota de vícios de linguagem que eu não devo levar para o púlpito, de cacuetes que eu não posso levar. Muitas vezes há sempre alguém na audiência, de repente a sua esposa, de repente um amigo, o seu pastor, alguém vai estar ali podendo te ajudar nisso. Mas se não tiver, é muito importante que você passe a gravar os seus sermões e passe a ouvi-los. Então, para o próximo ano, considere ouvir os seus sermões e fazer anotações de eventuais erros, de coisas que você precisa corrigir para não acontecer de novo numa próxima pregação. Bom, eu não sei você, mas eu passarei a seguir essas metas aqui no ano que vem. Pastor, eu nunca preguei a palavra. Eu quero pregar pela primeira vez. Ou de repente você seja alguém aqui que já pregou, mas sente algumas dificuldades. Você sente que você necessita passar por um treinamento. Pois bem, eu estou aqui para te ajudar. Então clica no link que está no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo, ou de repente na descrição também, eu sei que vai estar aqui embaixo. Clica aí que eu pretendo te ajudar a preparar os seus sermões e a entregar esses sermões também para a igreja, porque uma coisa é o preparo, outra coisa é a entrega dos sermões. Que Jesus abençoe a sua vida e que você possa ser muito usado no contexto da igreja em que Ele te colocou.